eu vou explicar a base da generalização para vocês e depois eu vejo os quizzes que faz sentido a gente trocar uma ideia. Então, quando eu estou pensando aqui na árvore digital binária, o meu nó, como a gente começou a ver no código inclusive, né, o meu nó tem a mesma cara do nó tradicional da árvore. Eu tenho aqui o campo chave, aqui o campo conteúdo, e de um lado o filho esquerdo, do outro filho direito. Claro que isso aqui é só uma organização visual, fica mais intuitivo pra gente, mas o ponto é, tem a chave conteúdo, tem as informações que o nó realmente guarda, e daí eu tenho ESC e DIR, que serão acessados de acordo com o bit C0 ou 1, né? Nada demais. Na hora de generalizar, vamos imaginar que aqui eu estou falando que o meu dígito é igual a 1 bit. Se o meu dígito for, para dar um exemplo palpável, igual a... Vamos fazer diferente? Igual a 3 bits. A gente não costuma usar número ímpar aqui, então vamos fazer isso. Se o dígito for igual a 3 bits, eu vou continuar tendo chave e conteúdo, né? Dado um nó, essas informações ainda são relevantes para mim. Mas aqui que vem a questão central. Se eu tenho 3 bits no meu dígito, tá? Quantas possibilidades de caminhos eu posso ter a partir dele? Esse é o cerne da generalização que dá um pouquinho de confusão, então pensem nisso, tentem responder para a gente. Eu posso falar, né? Mas pensem um pouquinho nisso. Aqui era 1 bit e ele tinha 2 possibilidades de valores. Os caminhos que eu sigo, já que eu estou olhando para o pedaço da chave, ali, eles bifurcam. Nesse caso, bifurcam, porque é só 1 bit, então só tem 2 possibilidades, ou 0 ou 1. Mas essa ramificação, esse espalhamento, depende do número de possibilidades do meu dígito. Se o meu dígito tem 3 bits, quantas possibilidades de valores diferentes aquele pedaço da chave pode me dar? 8, né? Eu posso colocar aqui, para generalizar a ideia, que a base, lembra a base lá do radix sort, né? Base decimal, base binária, tal, é base nesse sentido. A base, a gente já tinha visto lá, que era igual a 2 elevado ao bits dígito, né? No caso, ao número de bits do dígito, que era o número de valores que eu podia representar. Então, 2 elevado a 1 aqui que dá 2, por isso esquerda e direita, por isso árvore binária. Nesse caso, a base vai ser 2 elevado a 3. Né? Para vocês lembrarem, é porque eu tenho aqui, no caso vai dar 8, para ficar mais intuitivo, eu tenho aqui 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, e depois repete tudo com 1 na frente, né? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Tá faltando algum? Peraí. 1, 1. É só isso mesmo que tá faltando, né? Certo. As 8 possibilidades aqui. Ok? Para ficar claro. Então, aquele pedaço da chave tem todas essas possibilidades. Como eu quero poder armazenar todas as chaves distintas possíveis na minha tabela, eu tenho que ter uma ramificação, um caminho para cada uma dessas. Isso quer dizer, realmente, que o meu nó fica grandão. O meu nó agora, ele não é composto, não tem esquerda e direita. Ele vai ter um vetor de filhos aqui. Eu vou chamar esse cara de filhos. E ele vai ter posição 0, 1, 2, nesse caso, até 7, né, que é 8 menos 1. 6, certo? O tamanho desse vetor de filhos vai depender do tamanho da minha base, que por sua vez depende do tamanho do dígito. Cresce exponencialmente no tamanho do dígito. Tá? Esse é um ponto que eu comentei, né? Olha, quando eu trabalho com dígitos maiores, que essa árvore vai ser particularmente eficiente, porque a altura dela fica bem pequenininha. Mas ela acaba tendo nós mais custosos, os nós dela são mais pesados, né? O tamanho desse nó aqui, pensem que era vamos dizer que era uma constante, no sentido que era a chave, conteúdo e mais 2. Esse aqui não, o tamanho desse nó já depende de uma exponencial no número de dígitos, no número de bits do dígito. Então, esse cara pode gastar mais memória, pode ser uma árvore que consome mais memória.
embora ela compense ter uma altura menorzinha, então ela fica muito eficiente. Tá? Isso ficou claro? Então, para a gente generalizar mais ainda aqui, se eu tiver o dígito com 8 bits, né, que é 1 byte, a minha base vai ser? Que é 256. Né, que era o que eu ia mostrar para vocês, que era com uma string, cada caractere 1 byte, ia trabalhar com nós, que tem esse número de filhos, tá? De 0 a 255, tem os filhos possíveis ali. A gente pode afirmar que esse vetor filho é tipo uma hash table que nunca vai ter colisão? Assim? Eu acho que eu entendo a sua comparação, mas o tipo é a palavra ali, tipo, certamente não é uma hash table, mas é porque você pode pensar o seguinte, se você for entrar nessa ideia, deixa eu tentar construir em cima disso algo que eu acho que está correto afirmar, assim, não é que nunca vai ter colisão, vai ter colisão de todo mundo que coincide naquele pedaço da chave, né? Todo mundo que tiver aquele pedaço da chave igual vai descer pelo mesmo lugar, só que daí a gente trata essa colisão justamente porque eu tenho os níveis de baixo da árvore, né? Então, pensando aqui na binária, né? Todo mundo, entre aspas, colide aqui na raiz, porque só cabe um aqui. Mas daí todos que vão para a esquerda, né, vão resolver sua colisão nesse ramo da árvore. Todos que vão para a direita vão resolver ali. Mas dito isso, apesar de conseguir ver essa semelhança, porque você tem razão, assim, você tem razão no cerne do negócio, que é a hash table também olha direto para a chave. Dito isso, ela usa a função de espalhamento que embaralha tudo. Aqui a gente não embaralha. Então, se a gente for pensar nisso como uma hash table, é uma hash table muito ruim, no sentido que a nossa função de hash, entre aspas, muitas aspas, duro que não dá para falar entre muitas aspas, porque uma aspa cancela a outra, né? Mas a nossa função de hash, ela é muito ruim, porque ela só pega algum conjuntinho de bits e olha para aquilo, né? Não está embaralhando nada, ela só está ignorando um pedaço da chave e olhando para outro. Então ela tem um princípio comum de assim, olha, são duas estruturas que usam esse subterfúgio de olhar para a chave. Mas a hash table é uma categoria à parte, porque ela não mantém ordem de nenhum tipo. Note que a árvore digital não mantém exatamente ordenado, mas está quase, né? Ordem ainda é uma característica importante para ela, e nas tries e patricia tries ela mantém realmente ordenado. Todo mundo em ordem. A hash table abre mão disso e ela não olha para um pedaço da chave específico, uma coisa assim. Ela tem uma função de espalhamento que olha para a chave como um todo e faz um embaralhamento ali, um espalhamento. Aqui já é muito mais quadradinho, vamos dizer. Você olha para aquele pedaço da chave, naquele nível da árvore e toma a decisão só baseado naquilo, para onde vai. Então, mas daí aqui então 8 bits, né, a base com 256, quer dizer, um vetor de filhos grandão ali, e era isso que eu queria mostrar para vocês de como isso generaliza. Mas eu vou jogar para vocês pelo menos um quiz que eu acho que vale muito a pena trocar ideia, que a gente vai dialogar com uma outra disciplina que muitos de vocês, se não todos, estão fazendo, que é ORI. Então, árvores B. Árvores B também trabalham com nós grandes, né? Dá pra gente pensar, embora a árvore B não seja exatamente uma generalização da AVL, da rubro-negra, porque elas não fazem rotação, o balanceamento é dividindo ou fundindo nós, né, é uma outra pegada, mas tem um feeling de generalização, né? Olha, a árvore AVL e a árvore rubro-negra, eu mantenho, é uma árvore binária de busca que mantém a galera ordenada. Então cada nó só tem um elemento, e daí só tem filho esquerdo e filho direito. E eu mantenho a galera ordenada lá com certos recursos de rebalanceamento. A árvore B, eu generalizo, meu nó é grande. E daí eu também tenho muitos filhos. Né? Mas eu ainda sou uma árvore balanceada, só que eu não sou mais binária. Aqui, a gente tem a árvore digital, né, a árvore binária digital aqui, né, que cada dígito é exatamente um bit, eu só posso descer esquerda e direita, e eu posso generalizar para ter muitos filhos, muitos mesmo. Né? O meu nó tem muitos filhos. Não é exatamente a mesma coisa, porque o meu nó não tem muitas chaves, só tem muitos filhos. Né? Mas aí vem a pergunta para vocês. Vamos comparar assim, quanto custa, dado uma árvore B, quanto que me custa para decidir por onde eu desço? Né? Tem lá uma árvore B com seus M nós, ou
A árvore B, se eu estou lembrando certo, a gente usa M como o tamanho do nó, não é isso? E ela sempre tem entre M sobre 2 e M, né? Se passar de M, se for para M mais 1, ela quebra. Se ficar menos do que M sobre 2, ela funde. Ela faz alguma coisa assim, né? Faz muito tempo, gente. Mas beleza. Então, vamos dizer que ela tem M nós, para simplificar. M nó não, perdão. Um nó tem M elementos e, portanto, M mais 1 filhos possíveis. Como que eu descubro por onde eu devo descer? Qual que é o algoritmo que eu uso? Qual que é o custo computacional para descobrir por onde que eu tenho que descer? Entende a pergunta? Né? Quando eu chego num nó, legal, árvore B, eu li um nó. Se é uma árvore binária, eu me comparo com a raiz e eu sei para onde eu tenho que descer, esquerda ou direita, uma árvore binária de busca. Né? Mas a árvore B, como que eu descubro por onde que eu tenho que descer? Se eu for passando por cada um e comparando, qual que é o meu custo? Da ordem de M, da ordem do tamanho do nó. Né? Dá para fazer melhor? Busca binária eu consigo log de M. Porque como esses nós estão dentro, esses elementos dentro do nó estão ordenados, dá para fazer com log de M. Mas ainda assim, como busca binária é muito boa, então isso melhora muito a situação da árvore B. Mas ainda assim, vejam, como o lugar para onde eu tenho que descer depende da comparação entre chaves, é uma estrutura que é baseada em comparação entre chaves, o melhor que eu consigo fazer, pelo menos até onde eu sei, é esse log de M ali. Né? Eu vou fazer uma busca binária naquele vetor no vetor de chaves para descobrir entre qual parzinho de chaves que eu tenho que descer para continuar a busca. E aqui? É aí que chega. E aqui? Porque aqui eu não me comparo com chave. Né? Tanto que eu, inclusive, só tenho uma chave. O nó generaliza que ele tem muitos filhos, mas ele só tem uma chave. Qual que é o custo para descobrir por onde eu tenho que descer? É constante. É constante. Eu só preciso olhar para o dígito, né, no caso, para o pedaço da chave, né, a função pega dígito, olhar para aquele dígito, interpretar ele como o índice do vetor e ir direto para o índice. Pegando esse caso aqui que tem 8 possibilidades, né, de 0 a 7, é só eu pegar o dígito e acessar direto. Eu vou para filhos da iésima posição, onde o i pode ser 0, 1, 2, 3 até 7. Ou nesse caso aqui eu tenho 256 possibilidades, de 0 a 255. É só eu pegar o dígito, descobrir qual é o seu valor. 129. Então vai para o 129 e desce lá. E é aqui um diferencial dessa árvore. Né? Porque a ideia de colocar muitos nós muitas chaves ali num mesmo nó para generalizar a árvore binária, como a árvore B faz, é boa, tem seu mérito, a árvore B é muito útil em muitas situações, mas ela tem um preço a pagar. Né? É porque vai ficar meio assim, ok, a minha altura da árvore diminuiu, porque agora eu faço um espalhamento muito maior, não espalho bifurcando, mas multiplicando por M mais um filho para cada nó. É uma árvore muito mais, com muito menos níveis, né? Ela chega mais longe. Porém, navegar em cada nó é mais custoso. Tem que fazer essa busca log de M mesmo, usando um algoritmo esperto, custa isso. Aqui não. Aqui a generalização para eficiência de tempo é quase de graça. Né? Decidir esquerda, direita, olha para um bit. Decidir aqui, olha para o conjunto de bits, olha para os 8 bits, interpreta como inteiro e desce direto, com tempo constante. Não tem um crescimento significativo. Tem um crescimento de memória, mas em eficiência é muito rápido. Então, eu diria, eu nunca fiz testes a fundo nisso, mas eu diria que nessa ideia de generalizar para nós grandes, né, um nó com muitos filhos, essa abordagem de trabalhar olhando para a chave é privilegiada nesse sentido. Porque eu cresço o número de nós, eu posso ter ramificação ali para muitos filhos de uma vez, a altura da minha árvore diminui muito e tudo mais, eu tenho todo esse benefício, mas o custo para navegar intranó não cresce quase nada. Tá? E era isso que eu ia mostrar, os detalhes técnicos, como fazer isso. Mas a ideia é essa, tipo, chama a função pega dígito, né? Pega o dígito que você quer, ou então no caso de uma string, pega o byte, interpreta ele como inteiro, pega aquele caractere, interpreta como inteiro, e vai direto, desce, manda direto. Desce para onde? Não é desce à esquerda ou à direita, desce em filhos na posição indicada por aquela chave, por aquele pedaço de chave. Beleza? Tinha essa comparação que eu achei que valia a pena fazer. Para a gente fechar, deixa eu só ver se tem algum outro quiz que eu tinha deixado aqui para o finzinho da aula que a gente ainda pode trocar ideia. Acho que alguns eu já comentei ao longo da aula.
Sim. Então, uma última coisa, até para não esquecer dessa característica dessas árvores. Assim como o Radic Sort, especificamente o LSD Radic Sort, né? Tudo vai muito bem para essas árvores se elas estão trabalhando com chaves de comprimento fixo. Tá? Se eu tiver comprimento variável, a coisa pode dar problema. Tá? E para pensar do porquê que pode dar problema, é assim, imagina que eu tenho um caractere especial aqui, sei lá, só para ilustrar, que vale 00, né? Sei lá, eu decidi que o alfa, a codificação dele é apenas 00, não tem nada depois. Né? Eu até poderia pensar, 00 eu sei onde inserir, né? Esquerda e esquerda de novo. O problema é que, assim, se ele for inserido no começo, né, tudo bem, ele vai ocupar uma posição ali sem problema. Mas se essa posição e essa já estiverem ocupadas, eu não sei para onde que eu vou depois. Né? Imagina a gente tentando inserir um cara que só tem comprimento 2 bits aqui. Né? A raiz está ocupada, desce à esquerda. Essa posição está ocupada, desce à esquerda, ele vale 0. Essa posição está ocupada, para onde eu desço? Não sei. Ele tem um caminho característico mais curto. Né? Aquele caminho característico que eu tinha desenhado aqui, o dele é mais curto. Então fica complicado nesse caso. Dá para adaptar, mas é uma adaptação. Fica, a princípio, o ideal mais funcional para essas árvores é todo mundo ter o mesmo comprimento. Então, só para, né, não deixar de falar dos prós e dos contras também. Então, acho que é isso. Não deu para ver código, gente, mas por motivos de força maior. Mas, pelo menos, acho que deu para pegar a ideia, né? Como aplicar a ideia do Radic Sort lá para árvores de busca. Beleza, gente. Próxima aula a gente vai falar de grafos e é o bloco mais legal desse curso. Então, eu começo os algoritmos mais divertidos.